Olá, gente linda dos suas e simpatizantes! Tudo bem com vocês? Hoje a gente chega no ponto mais complexo da nossa conversa sobre a acolhida, que é a acolhida na alta complexidade. A acolhida no acolhimento, com o perdão do pleonasmo. Ah, mas se já tem esse nome, o acolhimento deve ser o top dos espaços de acolhida, né? Será? Seja nos abrigos, nas casas-lar, nos serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência, nos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo, como está a acolhida no acolhimento aí no seu município? Conta para mim! Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Ana Pincolini e esse é as Suas Conversas. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da acolhida nos espaços da alta complexidade. Embora os exemplos sejam de uma ou outra modalidade, você pode extrapolar eles para todas as modalidades de acolhimento que existem no seu município, inclusive no caso de acolhimento familiar, serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. Mas antes de adentrar nesse universo da alta complexidade, aproveita e curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações. Isso ajuda o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E me segue também lá no Instagram, @AnaPincolini. Lá eu coloco outras coisas nas quais estou envolvida além do canal. Para falar de acolhida nos espaços da alta complexidade, acho que cabe começar dizendo que quanto maior o nível de complexidade, a tendência é que mais fragilizadas as pessoas cheguem ao serviço. Vamos pensar no caso mais típico, de uma criança ou adolescente que recebe uma medida de acolhimento institucional aplicada pela Justiça da Infância e Juventude. Essa criança e adolescente teve essa medida aplicada porque já estava numa situação de risco social, de violência extrema, por exemplo. E ela chega a um abrigo institucional, a uma casa-lar ou a uma família acolhedora. Ela chega a esses serviços em função de uma série de decisões tomadas pelos adultos e que, embora necessárias para protegê-la, ela nem sempre compreende ou concorda com essas decisões. Isso pode mobilizar sentimentos de revolta, raiva, indignação, tristeza, medo, dúvida, desespero. Outro exemplo é quando uma mulher em situação de violência chega a um serviço por causa das agressões do companheiro, a um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. Esse companheiro é alguém com quem ela tem um vínculo afetivo, ou ela tem uma dependência emocional, ou ela tem medo de ser assassinada, já que ela sabe o grau de violência do qual esse companheiro é capaz. Então, bem possivelmente, antes de pisar na delegacia da mulher ou na vara da violência doméstica e chegar a um abrigo para mulheres em situação de violência, essa mulher pensou 1000 vezes. Talvez ela começou a caminhada, mas não foi até o fim. Seja porque ela negou as tantas vezes que aquilo estava acontecendo, seja porque ela achava que mudando o comportamento dela isso ia melhorar, que é o caso típico das vítimas que se sentem de alguma forma culpadas pela violência que sofrem, seja porque ela esperava por um milagre, seja porque ela tem muito medo, como já falamos. Enfim, independente do motivo, essa chegada até tomar essa ação é um longo processo. E um terceiro exemplo é uma pessoa em situação de rua e desabrigo que busca espontaneamente uma casa de passagem, que é um serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo. Depois de perambular pela cidade em busca de sanar as necessidades mais básicas, essa pessoa chega fragilizada. Vejam, em quase todas essas situações, a chegada a um serviço da proteção especial de alta complexidade é a culminância de um processo mais longo que ocorreu antes, um processo de sofrimento que veio se arrastando, um aprofundamento da situação de risco social, apesar das tentativas da rede. Estamos falando de serviços considerados como a última alternativa de cuidado e proteção, caracterizados pela excepcionalidade. Antes da pessoa ser afastada enquanto medida protetiva, ou antes de ter buscado espontaneamente essa alternativa, porque a situação estava insustentável, a rede precisa ter feito o seu trabalho. A rede precisa ter tido um olhar no sentido de identificar e desenvolver potencialidades das famílias. Para que a família consiga cuidar, ela precisa ser cuidada.
Então lembrem disso, aqui é a última alternativa. E muitas vezes, mesmo com o investimento da rede de proteção, mesmo com o acompanhamento sistemático na média complexidade, acaba se agravando o risco e o diagnóstico da situação chega aos órgãos de defesa de direitos, como o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, e acaba acontecendo o acolhimento enquanto medida de proteção, já que falharam as tentativas anteriores. E é esse ponto que eu quero sinalizar. O acolhimento representa um fracasso das tentativas anteriores. E isso acontece mesmo quando a pessoa chegou ao serviço de acolhimento depois de um movimento espontâneo. Quando não foi o Ministério Público ou o Judiciário que encaminhou. Quando ela foi na delegacia da mulher pelas suas próprias perninhas. Seja quando houve esse movimento espontâneo de busca de acolhimento. Seja quando a pessoa está acolhida por decisão de órgãos de defesa de direitos, ela está aí porque esgotaram-se as outras alternativas. Na média complexidade, que a gente falou no vídeo anterior, no caso do CREAS, do Centro POP, das equipes de proteção especial, a pessoa ou a família que está em acompanhamento especializado está aí porque falhou a prevenção. Na alta é mais grave ainda. Para alguém chegar ali, muitas outras coisas falharam. Falharam ou foram inexistentes as redes de apoio, como os parentes daquela criança, que poderiam assumir a guarda provisoriamente, ou os parentes e amigos daquela mulher que acharam melhor não meter a colher. Ou falhou o Estado, em especial a segurança pública, já que o acolhimento com parentes e amigos não garantiria necessariamente a segurança da pessoa acolhida. Pensem, por exemplo, numa mulher em situação de ameaça, em que o marido ameaça ela de morte, ou de pais de uma criança acolhida, que eles estão ligados ao tráfico e ficam rondando os parentes que tentam assumir a criança para evitar o acolhimento. Ou pensem no caso de abusadores sexuais que ficam rondando a criança no entorno da escola e que, mesmo afastados da família, eles ficam fazendo esse movimento para tentar fazer com que a criança desminta as revelações que ela fez. Todos esses exemplos, nós que somos trabalhadores do SUAS já vimos, já vivenciamos situações assim. E acompanhadas da constatação e da frustração de que falhou também o direito da pessoa que sofre a violência a ficar na casa dela. E da pessoa que pratica ser afastada. Justamente por quê? Porque não se consegue garantir a segurança da pessoa que sofre a violência na maior parte dos casos. Se a gente for ver, a simples chegada do usuário a um serviço da proteção especial sinaliza essa falta, sinaliza um fracasso. Seja um fracasso da prevenção, quando a pessoa chega na média complexidade, no CREAS, seja um fracasso das diversas tentativas da média, quando a pessoa chega na alta complexidade. Ou seja o fracasso enquanto rede, quando ela cai direto na alta complexidade. Falando enquanto psicóloga, podemos pensar que tem um luto não elaborado aí. Estou falando da gente mesmo, um luto nosso enquanto trabalhadores, um luto enquanto sistema público que falhou nos seus níveis anteriores, um luto enquanto conjunto de políticas sociais, um luto enquanto sociedade que não consegue proteger. Receber alguém na alta complexidade tem esse elemento, da gente estar diante de algo que não foi prevenido, mas poderia, ou que foram feitas várias tentativas, mas elas não foram suficientes para evitar o agravamento. Então nós também, nós mesmos, os trabalhadores, temos essa sombra simbólica aí a nos atravessar. Nesse momento de receber essa pessoa em situação tão grave, nesse momento que é a acolhida, a chegada dessa pessoa ao serviço de acolhimento, a acolhida no acolhimento, nós temos essa sombra, mas não nos chibateemos. Olha só essa palavra. Não nos chibateemos, especialmente se fizermos as tentativas, especialmente se ofertamos outras alternativas. Nós não temos o controle de tudo, por melhor que seja o nosso trabalho. Eu só falei disso aqui para pontuar que não só para quem está sendo acolhido, estar ali tem esse gosto de que o resto não deu certo, mas para nós trabalhadores também. Isso pode estar no nosso inconsciente. E aí talvez nós também tenhamos nossas resistências inconscientes de adentrar nessa dor, especialmente ao acolher. Talvez nós também estejamos nos defendendo, embora de modo inadequado às vezes, em uma estratégia de enfrentamento desadaptativa, quando pensamos, fulana já está no quarto acolhimento, apanha todo fim de semana e não separa dele. Ou, esse cara já passou 20 vezes pela casa de passagem e sempre volta para a rua. Gente, a violência é um ciclo, não é mesmo? A violência não é um ciclo?
Então ela fica se repetindo várias vezes até que se consiga superar esse ciclo. Não é da própria dinâmica do processo que ele vá, se arraste, a gente sabe disso. Então eu penso que para os trabalhadores da alta complexidade conseguirem acolher, eles precisam estar muito bem cuidados, pois eles trabalham com o resultado de um conjunto de fracassos, de tudo que veio antes. Mesmo que involuntariamente, mesmo que as pessoas trabalharam bem, não é que elas trabalharam mal, é que não se tem todo o controle. Eles trabalham com o sofrimento de um modo muito cru. Quando recebem uma criança abusada, cheia de marcas, ou uma mulher que foi esbofeteada, ou um cara em situação de rua que chega todo machucado. A alta complexidade convive com expressões muito concretas da violência física e da violência psicológica também. Ela convive com a dor do abandono, ela convive com esse sentimento de que as coisas vão demorar muito para voltar ao normal, que não se sabe se vão voltar ao normal. Então o trabalhador da alta precisa ser cuidado para que ele não fique insensível, culpando a vítima enquanto mecanismo de defesa, ou para que ele próprio não adoeça. Para que eu consiga acolher, eu preciso estar bem. Eu preciso entender que a violência não é coisa simples. Sabe, se a gente for pensar, dá para fazer uma analogia com a depressão. Quando eu tinha consultório, eu atendia muitos pacientes depressivos e com transtorno afetivo bipolar. Todos relatavam as falas de amigos e familiares. Falas assim, por exemplo, os conselhos que eles recebiam, né? Vai sair, vai se divertir. Ou aproveita a vida, não fica só aí chorando. Gente, se fosse simples assim, se a pessoa se maquiar, colocar uma roupa bonita e ir ao baile curasse depressão, não precisaria de anos de tratamento. É a mesma coisa que acontece quando alguém recebe uma mulher vítima de violência no acolhimento e diz, por trás dos seus oclinhos, mas de novo você aqui, pela quarta vez, ainda não se separou dele? Estarmos vigilantes com a gente mesmo é uma postura ético-política que atravessa o nosso trabalho em todos os espaços. Mas isso no acolhimento é muito, muito importante, porque pode ser que essas posturas sejam uma defesa, justamente por a gente estar em contato com esse sofrimento tão profundo desse outro que chega ao acolhimento, desse outro que vem após o fracasso de uma série de tentativas. Então, quando a gente pensa assim, mas de novo você aqui pela quarta vez, é mais ou menos a mesma coisa que aquele familiar diz para o depressivo. Tá, mas põe uma roupa bonita, vai para o baile, vai se divertir, não fica só aí chorando. Então é importante a gente estar vigilante com a gente mesmo. Isso é uma postura ético-política que atravessa o nosso trabalho em todos os espaços. Sermos críticos com a nossa atuação é fundamental. Não para se chibatear, como eu disse, mas para pensar como estamos fazendo. E como eu falei, no acolhimento isso pode ter uma característica de sintoma. Uma colega uma vez me disse essa frase, e eu uso ela frequentemente, que é o seguinte: geralmente não tem solução simples para problema complexo. Eu achar que acabar com a violência com a mulher se resume a punir o agressor, sem mexer na sociedade. Eu dizer para ela, por que você não se separa? Eu dizer que ela está na relação porque quer, eu dizer que a pessoa está na rua porque quer, etc, etc, são modos de simplificar problemas complexos. É equivalente a dizer para o depressivo à beira do suicídio que ele tem que sair para dançar e que tudo vai ficar bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes essas posturas lá no acolhimento, elas são justamente um sintoma desse contato que o trabalhador tem com esse sofrimento tão intenso. Isso influi a acolhida na alta complexidade. Ela tem muito a ver com como estão os trabalhadores da alta, que são profissionais cuja intensidade do contato com situações de violência é muito grande, cuja intensidade do contato com as pessoas ali acolhidas também. Então eu, trabalhador, trabalhadora da alta, tenho que saber onde eu estou pisando, que não é para qualquer um esse trabalho, mas que ele é possível. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preparar, eu tenho que contar com apoio, com educação permanente, com gestão do trabalho, com momentos para discutir com os colegas, para partilhar os meus sentimentos. Se você é gestor da assistência social, pense nisso. Pense nos trabalhadores dos serviços de acolhimento. A gente tem que ter uma postura ético-política tal que consiga ser crítico conosco mesmos, que consigamos repensar a nossa prática a cada dia, no sentido de que estamos ali para acolher. Pode ser a 68ª vez que aquela mulher volta. O ciclo da violência é difícil de romper, seja por fatores intrínsecos,
como a dependência afetiva e emocional em relação a essa pessoa que pratica a violência, seja por fatores extrínsecos, como o risco real de morte. Isso pensando no acolhimento de mulheres em situação de violência. Então é isso, feita essa ressalva desse trabalhador estar bem cuidado, desse trabalhador ter consciência do que ele trabalha, de com que ele trabalha, aí a gente tem que estar aberto aos sentimentos com os quais essas pessoas chegam. E veja, não só os técnicos de nível superior, como psicólogos e assistentes sociais, mas os educadores sociais, todos os outros profissionais dos serviços de acolhimento. Receber essa mulher que chega pela enésima vez, no meio da noite, machucada física e emocionalmente, cansada, chorando, acolher os sentimentos, escutar o que ela quiser falar, mostrar o espaço, oferecer algo para comer, fazer com que se sinta nutrida, aquecida, bem-vinda a esse espaço. Esse serviço existe para isso mesmo. Como eu disse, mesmo que seja a enésima vez. Agora vamos pensar no acolhimento de crianças e adolescentes. Uma criança ou adolescente que chega no acolhimento institucional está ali porque tem direito à proteção integral e porque foram esgotadas as alternativas anteriores. Pelo menos a gente espera isso, né? Mas que ambiente é esse? O abrigo, a casa-lar ou a casa da família acolhedora? Pensado para a garantia da proteção integral da criança. Por melhor que ele seja, ele é um ambiente estranho para ela, em que ela está chegando sem compreender direito o motivo, em que ela está chegando com uma mistura de revolta, medo, tristeza, insegurança em relação ao que vai acontecer, a quando isso vai acabar, se as coisas vão voltar ao normal, se ela vai voltar para a família dela. Então precisamos pensar como é a acolhida, a chegada da criança ou adolescente no serviço, seja lá qual for a modalidade. É importante que as equipes dos abrigos e casas-lares e as famílias acolhedoras, no caso do acolhimento familiar, estejam preparadas para ter uma atitude receptiva e de fato acolhedora dessa criança ou adolescente que está chegando no abrigo, na casa-lar ou na família acolhedora. Independentemente da hora do dia ou da noite, é preciso dar permissão para que a criança expresse seus sentimentos e medos, oferecendo continência, escuta, oferecendo um ambiente seguro. Eu não posso querer que a criança que chega no abrigo no sábado de madrugada chorando, depois de ter sofrido muita violência, espere até a segunda para conversar sobre isso com a psicóloga e a assistente social. Ela vai trazer esses sentimentos. Esses sentimentos eles vão inundar. Então todos os profissionais do acolhimento a qualquer hora precisam estar preparados para receber essa criança ou adolescente que vai expressar os seus sentimentos e medos, que vai expressar a sua raiva e hostilidade, ou ao contrário, que vai chegar apática, em estado de choque. Eles precisam estar atentos. A equipe precisa oferecer continência, precisa mostrar que ali é um ambiente seguro, oferecer escuta dos sentimentos que vierem espontaneamente e fazer coisas simples, como tratar a criança acolhida pelo nome, apresentar-se para ela, mostrar interesse sobre como ela está se sentindo, mostrar o espaço físico, seja no ambiente institucional ou na família acolhedora, apresentar as outras crianças e adolescentes que estão ali no acolhimento. Talvez ela não entenda por que a família não está cuidando dela nesse momento, talvez ela se revolte, talvez ela queira chorar. E a equipe precisa estar pronta para ofertar escuta, para ofertar continência a esses sentimentos, pois eles são esperados e eles não têm hora para acontecer. À medida que os dias vão passando, a equipe vai ajudando essa criança a entender melhor o que está acontecendo na vida dela. O que está acontecendo nesse momento, onde está a sua família, por que a família não está cuidando dela. E é importante que essa criança ou adolescente compreenda que o serviço não está aí contra a família, que o serviço está aí para trabalhar a família no sentido de superar as dificuldades, para que ela retorne. Aliás, isso é importante que a equipe também compreenda e tenha muito claro. A criança chegou no acolhimento, já começar a pensar no trabalho com a família, começar a pensar em como vai ser conhecer a história dessa família e dessa criança, cuidar dessa família também. O acolhimento institucional é regido pela brevidade. A gente vai receber a criança ou adolescente e já vai estar maquinando as tentativas e estratégias para que ela retorne para sua família, para fazer de fato a tentativa de retorno para a família. E aí vale aquilo que já falamos no
CREAS, nesse vídeo que está aparecendo no card. A família tende a chegar negando, culpabilizando outras pessoas, culpabilizando o conselho tutelar, a vizinha fofoqueira. Mas aos poucos nós vamos mostrando que o serviço de acolhimento está aí para trabalhar junto com a família e não para trabalhar contra ela. Para que uma criança consiga retornar para a família, essa família precisa ser cuidada. E o serviço de acolhimento precisa considerar isso uma das suas prioridades. Não é só cuidar da criança que está acolhida, é de fato fazer a tentativa de reintegração ao seu núcleo familiar. Então, o primeiro foco é de fato proteger a criança ou adolescente que chega ali. Mas o próximo foco, o próximo ato é pensar o trabalho com a família. O acolhimento é um espaço de proteção, sempre provisório e excepcional. E mesmo provisório, ele pode ser um tempo importante de ressignificação de experiências, tanto para a criança ou adolescente, quanto para essa família. Pode ser um tempo de qualidade, tem que ser um tempo de qualidade. Claro, sem negar os sofrimentos envolvidos, mas podendo elaborar esses sofrimentos e mudar as relações a partir deles. A criança ou adolescente vai se sentindo segura, protegida, vai elaborando as suas questões. O serviço vai observando necessidades que vão surgindo, necessidades de atendimento médico, odontológico, psicológico, pedagógico, enfim, vai percebendo se a criança tem demandas que precisam ser olhadas nesses diversos âmbitos e vai fazendo a inserção da criança ou adolescente na rede para atender essas necessidades. O serviço também vai construindo alternativas com essa família, que aos poucos vai reconhecendo as suas dificuldades. E a gente vai conseguindo construir junto, a gente vai fazendo encaminhamentos, enfim, tudo aquilo que já pontuamos. Este é um processo doloroso para todos, como eu disse, inclusive para os trabalhadores. Mas ele pode ser um processo de mudança nos padrões de interação e de reconhecimento de necessidades afetivas e objetivas não atendidas anteriormente. E isso tanto por parte da família quanto por parte da criança. Então temos que ter sempre no horizonte essa questão da tentativa do retorno para a família como uma prioridade do serviço de acolhimento e não apenas o cuidado da criança que está ali acolhida. E se não deu, se inclusive essa última tentativa falhou, se não foi possível nem retornar para a família extensa, aí também temos que acolher o nosso sentimento de luto e de frustração. A família, por sua vez, também vai ter que lidar com as suas questões. Talvez compreenda, talvez negue, talvez precise de suporte de outros serviços para tentar elaborar. E a própria criança ou adolescente, acessando os devidos atendimentos na saúde, psicoterapia especialmente, no sentido de elaborar esse processo, conseguirá, se tudo correr bem, se abrir para novos vínculos no caso de uma destituição do poder familiar e colocação em família substituta, como é o caso da adoção. Como eu disse, e esse vídeo falou de coisas difíceis. Por quê? Porque aqui nós não temos um processo simples. Não à toa, os serviços que nós falamos nesse vídeo são de alta complexidade. Não existem receitas de bolo. A intensidade das relações, a intensidade das rupturas e dos sentimentos na alta complexidade é muito grande. Por isso, mais uma vez, é importante nós, trabalhadores, termos a tranquilidade de que tentamos, de que realmente esgotamos as possibilidades e de que o melhor interesse da criança ou do adolescente foi atendido. E contarmos com um olhar afetivo, um olhar de acolhida para nós também trabalhadores por parte da gestão da assistência social no nosso município. E aí, gostou dessa conversa? Os serviços de acolhimento institucional do seu município estão conseguindo trabalhar as famílias no sentido de esgotar as possibilidades? E os trabalhadores da AUTA, como estão? Que estratégias de cuidado, apoio e educação permanente são utilizadas no seu município? Coloque aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal que a gente ainda tem muito que conversar sobre o SUAS. Beijos e até a nossa próxima conversa. Tchau!